Quem pode sentir a presença dele aí? Glória a Deus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, do nosso Pai aqui nessa noite. Muito feliz de estar sentado nessa mesa com cada um de vocês. Porque a gente tem vezes que mesa é só ceia, mas não. Nós estamos sentados aqui como uma família, a família de Cristo. A família de Deus. E nosso Pai está aqui. E hoje eu estou tendo a oportunidade de compartilhar a palavra dele com cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, com a minha família em Cristo aqui. Amém? Glória a Deus. Deus tem ministrado no meu coração há algum tempo uma palavra, que muitas palavras, e aí chega no dia de pregar, você fica assim, o que eu levo? O que eu vou falar? Mas o Senhor ele tem algo preparado para nós essa noite, porque Ele já me deu a direção daquilo que eu vou falar, e é algo muito importante. Então, irmão, deixe que o Espírito Santo ministrar no seu coração a partir dessa palavra. Amém? O Espírito Santo ele quer falar com cada um de nós, ele já tem ministrado no meu coração e eu vou compartilhar com os irmãos e com as irmãs nesta noite. Glória a Deus. É uma leitura muito conhecida que está no livro de 2 Reis. Alguns dias atrás, o pastor Rosinete pregou a respeito dessa passagem na campanha de quinta-feira. Enquanto eu estava pregando ali, o Espírito Santo foi falando comigo, foi trazendo revelação no meu coração, me ensinando a respeito de algumas coisas. E eu quero passar para vocês, e eu quero que o Espírito Santo ensine vocês. Ensine, dê a direção de como a gente vai caminhar e nos lembre dos momentos em que nós agimos dessa forma e como nós devemos corrigir, como nós devemos nos portar diante de algumas situações. Porque o Espírito Santo ele nos guia, ele dá a direção, ele nos ensina, ele é nosso amigo, nosso consolador. Tudo aquilo que nós precisamos, nós encontramos no Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. O capítulo 5 diz o seguinte: Naamã é curado da lepra. Naamã, o comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara que o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria de sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures de sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso eu sou Deus com o poder de tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procuram um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, o homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pois seria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventuras Abana e Fafá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se
e foi com indignação. Então chegaram a ele os seus oficiais e disseram: meu pai, se te houvesse dito os profetas alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficará limpos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma história muito conhecida. Só que aquele dia que a pastora Rosane estava pregando, o Senhor deu uma revelação a respeito de algumas coisas que vinham acontecendo. E aqui retrata a história desse homem, desse herói de guerra, desse grande homem, Naamã. Um homem que, para a população, para o povo, ele era um grande homem, ele era um herói de guerra, ele era o grande homem diante do Senhor, do rei e diante da sociedade. Ele era o comandante do exército. E aí, conta também que ele trouxe uma menina para a casa dele para servir a esposa dele, servir eles ali dentro. E eu fiquei analisando, né? Essa menina, ela estava ali, fala que ela tinha uns 14 anos, né? E ela veio, foi tirada da sua família, estava ali servindo, e mesmo com tudo isso, toda aquela raiva que ela deve ter tido, ter sido tirada da sua família, ela olhou para o seu chefe, né, para o dono da casa, e ainda teve sensibilidade, ainda teve, às vezes, eu creio que não foi pena, mas eu creio que foi um agir de Deus ali naquele momento. Porque às vezes nós estamos em alguns ambientes em que nós achamos que não vale a pena a gente proclamar aquilo que Deus fala. Ou às vezes nós esquecemos que nós somos o agente de Deus naquele ambiente, dependendo da circunstância que nós estamos. Por quê? Porque se nós estamos dentro daquele ambiente, nós temos o poder em nós para mudar aquela situação, mudar aquele ambiente, mudar tudo ali. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus. Nós carregamos aquilo que Deus nos deu, o Espírito Santo, o poder de Deus, a palavra. Porque a própria Bíblia diz: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Sabe assim? E nós somos esse poder, independente do lugar onde nós estivermos, independente da situação em que nós estivermos. Muitas vezes nós estamos em um ambiente em que nós achamos que nós não temos valor ali. Nós achamos. Mas nós devemos entender que nós somos o agente de Deus em qualquer ambiente que nós estivermos. E que devemos ter a sensibilidade de olhar para as pessoas e entender que elas podem mudar. E aí, essa menina, ela fala isso para a mulher do Naamã, e a esposa dele, que ele falou para ele. E aí ele vai ao rei da Síria e pede para poder ir lá falar com o profeta. E eu fico pensando, esse homem fora de casa ele era muito poderoso, mas dentro de casa ele era apenas um leproso. E dentro dessa lepra ele devia ter perdido o relacionamento com as pessoas. Porque eu parei para analisar que a maior coisa, o maior sintoma, a maior coisa ruim da lepra era a pessoa ser retirada daquele ambiente. Ela era retirada da sociedade e era mandada para um lugar que só tinha leprosos. Ele saía do convívio da sua família, ele saía do convívio da população. Por quê? Porque eles chegavam ao sacerdote e o sacerdote dizia isso. Ele falava se era leproso ou se não era. E aí a pessoa, se fosse considerado leproso, ele saía daquele ambiente e ia se ficar excluso da sociedade. E hoje eu posso perceber que a pior coisa que existe hoje são pessoas exclusas. O próprio Deus, quando criou o homem, ele disse: não é bom que o homem esteja só, e não é bom que nós estejamos só. Por isso nós estamos aqui, nós somos uma família. Nós estamos aqui porque nós precisamos de um ao outro. Nós precisamos estar dispostos a sentir a dor do outro. Porque a lepra, ela tira a sensibilidade, ela tira a dor.
E muitas vezes, nos ambientes em que nós estamos com sintomas de lepra, porque nós não conseguimos mais ver a dor do próximo. Nós já perdemos a sensibilidade. Por quê? Porque nós achamos que aquela pessoa já não tem mais jeito. Imagine se essa menina ela fosse desse jeito, se ela pensasse como muitas vezes nós pensamos, ela não tinha falado nada para aquela mulher. Ela teria achado ela bom da pessoa que tirou ela da família dela. Ele é bom, isso é castigo de Deus. Ele me tirou lá do lugar que eu estava. Ela conhecia Deus, ela conhecia o poder de Deus, ela conhecia o profeta. Mas ela também conhecia o amor. Ela também conhecia a bondade. Ela também conhecia o Deus que ama. E aí ela fala para aquela mulher, para a mulher de Naamã, que era a patroa dela, né? Vamos colocar como patroa. E ela fala para Naamã, toma um posicionamento. Eu acho que ela falou de uma forma tão convincente, né? Que eles conseguiram ver dentro dela a luz, porque ele poderia muito bem falar, essa menina está conversa ali. E ele acredita naquilo ali. E assim nós devemos proclamar o Evangelho. Falar daquilo que nós carregamos, daquilo que nós temos dentro de nós, daquilo, da fé que nós carregamos, e as pessoas olhar e falar, isso é verdade, eu vou lá, independente do lugar onde eu estiver. É assim que nós vamos trazer pessoas para esse ambiente. É assim que Deus vai nos usar para trazer pessoas para esse ambiente, apresentando aquilo que nós estamos vivendo aqui nesse ambiente. Porque Deus toma coisas simples. Ele pega a água e transforma em vinho. Ele pega aquele cotidiano que nós estamos aqui, esse dia de hoje, e nos transforma numa coisa que muda totalmente o ambiente. Aleluia. Porque se a gente for parar para analisar, a água é algo muito comum nas nossas vidas. Muitas vezes nós não damos valor, mas ela é a nossa vida. A água do nosso corpo físico é extremamente importante. Só que a água ela não tem cheiro, ela não tem cor e ela não tem sabor. Só que aí Jesus vem e transforma isso em vinho. Que é o quê? Que o que ele precisa para ser bom? Cheiro, cor e sabor. Então nós vamos experimentar. Nós vamos experimentar essa cor. Nós vamos experimentar esse cheiro que nós nunca sentimos. Nós vamos experimentar o sabor daquilo que nós nem imaginamos que nós podemos experimentar. Glória a Deus. Aquele nosso cenário que já ficou muito preto e branco pelo tempo que passou, nossas fotografias que já se apagaram. Deus vai devolver a cor para a nossa vida. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Volta, tudo aquilo, aquele aroma, aquele cheiro, aquele perfume que nós não sentíamos mais, ele vai nos devolver. E a partir daquilo que nós recebemos, ele fala, vai e leva para outra pessoa. Leva aleluia, entrega isso para outra pessoa. É isso que ele vai fazer nas nossas vidas, é isso que ele está fazendo hoje. Glória a Deus. Ele volta, ele vem restaurando, ele vem trazendo. Tudo que nós precisamos, ele tem. E só que nós precisamos estar dispostos a ser cheios da água do Espírito Santo. Às vezes eu olho para o pastor Marco, olho para qualquer outra pessoa, ele ainda não tem a medida que eu acho que ele deveria ter. Mas aqui fala, lá em João 2, que retrata, ele fala que cada talha tinha sua medida. Uma tinha duas, glória a Deus. E às vezes a minha medida não é a mesma do pastor Marco. Mas eu devo entender que dentro dele há água. Aleluia, dentro dele há o Espírito Santo. Dentro dele está acontecendo uma mudança e eu tenho que estar disposto a ir lá encher mais um pouquinho daquilo que eu carrego. Nem que seja uma gotinha mais na vida dele, eu tenho que contribuir, irmãos. Nós estamos aqui porque nós vamos contribuir um com a vida do outro. Nós somos uma família. Glória a Deus. E nós devemos estar dispostos. Só que muitas vezes, assim como Naamã, quando ele chegou na presença daquele profeta, o que ele fez? Ele queria que o profeta viesse, colocasse a mão na cabeça dele, fizesse a oração para o Deus dele. Só que muitas vezes não é dessa forma que acontece. Às vezes nós queremos agir, queremos que Deus faça do jeito que a gente acha. E às vezes nós acabamos perdendo oportunidades, perdendo situações, perdendo coisas que nós poderíamos proclamar
ao Evangelho, porque às vezes nós entramos em uma situação, ou não foi a situação que nós achamos que deveria ser. Mas nós somos filhos, nós temos poder para mudar o ambiente. Nós temos poder para mudar qualquer situação. Só que Naamã, ele, na sinceridade dele, porque Naamã foi sincero, eu fiquei pensando, Naamã foi sincero, ele se indignou com aquilo ali. Porque ele foi sincero, porque ele achava que realmente o profeta ele vinha, colocava a mão na cabeça dele, porque ele era o chefe dos exércitos, ele era um herói de guerra. Só que o profeta não viu isso. O profeta só viu um leproso. E nós devemos entender isso. Que nós não podemos deixar a nossa sinceridade muitas vezes atrapalhar a nossa sensibilidade. Glória a Deus. Não é porque uma situação aconteceu várias vezes que ela não pode mudar. Ela pode mudar. Glória a Deus. Não está terminado, não acabou. É daqui para a eternidade. É daqui para todos os dias, até o final do tempo, quando o Senhor Jesus vier nos buscar. Glória a Deus. Talvez seja no primeiro, talvez seja no segundo, talvez seja no sétimo mergulho, mas vai acontecer. Glória a Deus. Louvado Vai seja o Senhor. acontecer, irmãos. E nós precisamos estar sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Precisamos acreditar que as pessoas vão mudar. Glória a Precisamos Deus. acreditar que há um jeito que nós, através das nossas vidas, as coisas podem acontecer. Pois nós somos os filhos de Deus. Aleluia, Jesus. Glória Nós a temos o Deus. poder do Senhor dentro de Louvado seja o nós. Senhor. E aí, quando Naamã é curado, eu acho que a maior alegria dele foi poder voltar para aquele ambiente familiar, poder voltar para as pessoas, voltar para aquela cultura, voltar para aquele povo, sentar na mesa novamente. E nós temos esse poder. A comunhão que o Senhor me dá é algo muito precioso. E nós precisamos entender e viver essa comunhão. Eu tenho entendido que, eu creio que nós como igreja, o Espírito Santo ele quer nos colocar num lugar de comunhão, que plenamente nós vamos expressar aquilo que o Pai quer expressar. Porque quando uma pessoa chegar aqui e ver como nós estamos aqui hoje, uma família, uma mesa, com certeza vai querer ficar. Porque há mais lugar. Há mais lugar nessa mesa. E cada um de vocês, cada um de nós que adentramos e sentamos nessa mesa aqui tem um lugar. Joel, seu nome está aí. Pastor Luciano, seu nome está aí. E vai chegar um dia que, se vocês ou eu não estiver aqui, irmãos, nós estaremos dispostos a ir lá buscar aquele que não veio hoje. E ter a sensibilidade de entender por que ele não veio. Nós precisamos ir lá buscá-lo, porque ele é nossos irmãos. Ele é nosso irmão. Ele é nosso irmão. Nós somos uma família. Assim como Davi mandou buscar Mefibosete lá em Lodebar, nós devemos estar dispostos a buscar aquele que muitas vezes está com o pé quebrado e não consegue voltar mais. Por quê? Porque ele já foi muito machucado pela religião, já foi machucado muitas vezes pelo serviço que ele fez e não entendeu quem ele era, não entendeu o lugar que ele ocupava de herdeiro. E nós, como os filhos, nós vamos estar dispostos a ir buscar aquele que está lá, que foi machucado, que muitas vezes não compreendeu e achou que aquilo que ele fazia, que fazia Deus amar mais ele, mas não. E nós vamos trazê-los de volta e demonstrar esse amor de Cristo. Porque nós somos amados, nós fomos perdoados, nós fomos restituídos. E nós temos essa nova natureza em Cristo. Essa nova natureza que nos permite amar as pessoas com o amor de Cristo. E olhar para eles com uma sensibilidade muito maior do que aquilo que as pessoas que estão lá fora, que não conhecem Jesus, olham. Porque às vezes a gente gasta tudo, a gente gasta o nosso tempo. Só que não é isso, é um toque do Senhor que muda nossas vidas. Nós precisamos entender, nós precisamos desse toque. Nós estamos aqui porque para apresentar o Pai é apenas um filho, é o filho que apresenta o Pai. E nós, como filhos de Deus, a expressão mais simples que nós fizermos, nós vamos expressar esse Pai. E é para qualquer pessoa, irmãos.
Não olhar para as pessoas e querer que elas sejam como nós desejamos que elas sejam, mas entender que aquilo que eu carrego vai transformar a vida delas. Aleluia, Jesus. Glória a Que o meu Deus. relacionamento com ela tem um poder para mudar a vida dela. Glória a Deus. Quando a Bíblia fala, onde você colocar a planta dos seus pés será te entregue por herança, é porque nós vamos transformar aquele ambiente. Glória a Deus. Porque a herança é aquilo que nós carregamos, é aquilo que nós deixamos dentro das pessoas, dos nossos filhos. Porque a herança material, às vezes a gente vai e aí os filhos ficam, e se não tiver nada dentro deles, daquilo que nós deixamos, o que eles vão fazer? Vender tudo e acabou. Só que quando nós deixamos memória, deixamos legado, deixamos aquilo que Cristo nos ensinou, eles vão falar: nossa, eu quero ser como aquele, eu quero ser como meu pai, eu quero ser como minha mãe, eu vou levar aquele evangelho. Se a gente construir o alicerce hoje, eles vão construir as paredes, vão construir o telhado, vão levar o evangelho independente do lugar onde. Glória a Deus. Talvez hoje nós estamos aqui construindo apenas um alicerce, irmãos, para essa próxima geração que está ali dentro. Aleluia, Jesus. Mas se a gente continuar construindo as paredes a partir daquilo que Deus deu para nós aqui como alicerce, já valeu a pena, meus irmãos. Porque é daqui para a eternidade. E nós também vamos receber esse galardão. Glória a Deus. Então, meus irmãos, muito feliz de estar aqui compartilhando a mensagem com vocês. E eu tenho falado aquilo que Deus tem falado no meu coração. Glória a Deus. Então vamos estar atentos e vamos ser sensíveis àquilo que Deus quer fazer. Olhar para o irmão com os mesmos olhos que Cristo olhou. Um olhar de amor. Um olhar em que eu posso ajudar. Em que eu posso fazer para que essa água se torne vinho. É pegar esse culto de domingo com poucas pessoas, às vezes, pegar o culto de quinta e falar: aqui é o melhor lugar. Glória a Aqui que eu quero Deus. estar. É dessa água que eu vou beber e é aqui que nós vamos transformar a água em vinho. É aquele Espírito Santo que entra no nosso coração e que você começa a olhar totalmente diferente as coisas. Aquele relacionamento que você acha que não acabou, que já acabou, você começa a mudar, você começa a olhar diferente. E aí quando você vê, as pessoas vão olhar: é água, mudou da água para o vinho. Não é? Não é que mudou da água para o vinho. É que o Espírito Santo ele vem mudando de dentro para fora. Ele vem transformando de dentro para fora. Porque quando o servo ele tira a água dali, o que eles acham que é a água. Só que aí quando o mestre toma, é vinho. Porque é dentro de nós que vai ser uma transformação. Glória É dentro de a nossos Deus. corações. E o que fazer se acabar novamente essa água? Se acabar essa água, irmãos, não vai acabar, porque é como um rio que flui do nosso interior a água do Senhor Jesus nos dá. Ela vai fluindo e vai fluindo e vai virando um manancial, um rio de água viva fluirão de dentro de nós. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. É um rio que flui. Não vamos represar esse rio. Não vamos represar. Vamos fluir. Vamos desfrutar desses momentos. É muito especial para mim estar aqui nessa noite ministrando essa palavra para cada um de vocês. Porque cada um de vocês já contribuiu um pouco para a minha vida. Já aprendi muito com cada um de vocês e venho aprendendo. Porque se nós estamos aqui é porque cada um de nós deu força para o outro para poder estar aqui. Glória a Deus. Isso é muito importante. Nós somos uma família, nós estamos ligados. O Espírito Santo nos conecta. Então cada um de vocês, cada um de nós temos um nome nessa cadeira. Glória a E nós Deus. estamos dispostos a buscar cada um de vocês que por algum momento não puder vir. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Vamos o tocar em Senhor. pé em nome do Senhor Jesus. Eu creio que foi meio rápido a mensagem, mas o Espírito Santo falou muito, né? Falou muito no meu coração também com essas mensagens. Eu fico muito feliz de poder estar ministrando essa mensagem. Pai, eu te agradeço, Senhor. Te agradeço por essa oportunidade.
oportunidade de ministrar a tua palavra, Senhor, nesta noite, com meus irmãos e minhas irmãs que estão aqui nessa noite. Nós te bendizemos, nós te agradecemos nessa noite. Espírito Santo, eu peço que o Senhor ministre em cada coração, Senhor, assim como o Senhor ministrou em nós, no meu coração, Senhor. Coloque, Senhor, em nosso coração a sensibilidade, Senhor, necessária, para que nenhuma situação nos tire, Senhor, do lugar que o Senhor quer que nós estejamos. Nos tire da posição, Senhor, que o Senhor nos colocou, Pai, de filhos de Deus. A expressão do Teu amor através das nossas vidas, Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e enxergar os Teus filhos, independente do ambiente que nós estivermos. Nós somos a luz deste mundo, nós estamos aqui no mundo, mas nós não somos deste mundo, Pai. Nós somos da eternidade contigo, Senhor. Pai, coloque em nós, Senhor, esse coração disposto a se entregar, Senhor, para que outras pessoas conheçam o Teu amor. Pai, nos leve, Senhor, mais profundo nas águas, Senhor, do Teu Espírito. Pai, eu te peço nessa noite, Pai, que existe alguma área, Senhor, na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Senhor. Revele o entendimento a eles, Senhor, para que eles possam, Senhor, romper, Senhor, nessas áreas. Pois o Senhor diz, a Tua palavra diz, conhecer a verdade vos libertará, Pai. O Senhor está aqui nessa noite, ensina-nos, Senhor, ainda mais. Pai, nós estamos aqui, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te bendizemos. Obrigado por essa mesa, por essa família, Senhor.